Olá, crianças, tudo bem? Nesta aula, nós vamos dar continuidade às nossas atividades do livro Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, nós continuaremos e nós, na verdade, vamos dar início na sequência didática 4, leitura de reportagens, notícias e escrita de cartas de leitor. Está na página 71. Então, vocês podem preencher aqui o cabeçalho com a data, tudo certinho. E vamos acompanhar junto com a professora, tá bom? Olha, a sequência didática que vocês irão iniciar pretende acompanhá-los na continuidade da reflexão sobre a escrita de cartas de leitores. Na sequência didática 3, vocês leram várias cartas de leitores, aprenderam sobre sua importância na manifestação dos leitores frente a uma notícia e produziram coletiva e individualmente uma carta de leitor, registrando seu posicionamento e argumentos em relação ao fato noticiado. Agora, vocês conhecerão novas notícias e novas cartas de leitores para continuarem nesse percurso. Para iniciar, vamos conhecer todas as etapas desse percurso de estudo. Então, na aula 1 e 2 de hoje, nós trabalharemos com cartas escritas por leitores de jornais. Aula 3, cartas no contexto de produção secundário. Aula 4 e 5, faremos leituras de uma notícia. Nós decidimos sobre qual será o posicionamento do grupo sobre um aspecto do que foi lido. Aula 6, escrita da carta de leitor. Na aula 7, revisão da carta e envio para o jornal. Aula 8 e 9, leitura de uma notícia escrita de uma nova carta de leitor. E aula 10, a revisão final de uma carta de leitor produzida por vocês, tá? Essa última carta de leitor aqui, após várias aulas que nós trabalhamos, será a carta de leitor escrita avaliativa, tá bom? No final dessa sequência será a nossa avaliação. Continuando na página 72, nós faremos hoje a aula 1 e 2. Cartas escritas por leitores de jornais. O que vamos aprender? Nesta primeira atividade, vamos ler algumas cartas de leitor escritas por estudantes para diferentes jornais, a fim de aprofundar os seus conhecimentos sobre esse gênero textual e para conhecer a opinião de outros leitores frente ao fato noticiado. Então, a atividade. Nós vamos ler, leiam a carta produzida pelos estudantes, discutam a posição dos autores com base na notícia lida por eles e preencham o quadro abaixo, refletindo mais uma vez sobre a forma de como esse texto se organiza no contexto primário. Então, pessoal, essas 3 cartas que nós vamos ler agora, elas estão no contexto primário. Relembrando o que é isso? É aquela carta primeira, né? A completa, produzida pelo autor, pela pessoa, pelo leitor que leu alguma notícia, uma reportagem, tá? Então, ela está completa, por isso que é o contexto primário. Nós vamos ler a carta 1, carta 2 e carta 3, tá bom? 3 cartas. E após ler essas cartas, nós vamos preencher uma tabela, voltando e pegando informações sobre como que elas foram escritas, tá? Tentando identificar a posição dos autores, a posição de quem escreveu, os autores, quem que escreveu a carta. O que seria essa posição que nós já falamos na sequência anterior? Se o autor, quem escreveu a carta, é contra, é a favor, ele defende uma ideia ou ele discorda, tá? Isso que é a posição. Quando alguém escreve uma carta, tem que ter em mente a posição que vai, né, defender. Se vai ser contra o que leu na notícia e vai explicar o porquê, vai defender sua ideia, ou se vai ser a favor e vai argumentar o porquê que é a favor. Tá? Então, isso sempre tem que ter uma posição que vai defender. Bom,
nós vamos fazer a leitura juntos. Eu vou fazer com vocês somente da carta 1, porque eu vou dar o exemplo de como que preenche a tabela depois, tá? E em seguida vocês vão fazer a leitura da carta 2 e a carta 3, para depois preencher essa tabela aqui, ó, do número 1, da questão 1, que é a análise das cartas. Então, nós vamos depois analisar na carta 1, ó. Como a carta começa, como o autor indica sobre o que falará, onde está indicada a posição dos leitores, como se identifica para o jornal e como que termina a carta, tá? Então, aí a gente vai ter que preencher sobre a carta 1, a carta 2 e a carta 3. Eu vou fazer com vocês, para ter exemplo, a carta 1. E vocês vão fazer sozinhos, olhando lá na carta 2. Depois vai ler a carta 3, vai preencher aqui, voltando na carta, vai procurando as informações, tá bom? Então, vamos fazer o da carta 1 juntos, ó. Primeiramente, vamos ler a carta. Carta 1. Alfredo Marcondes, 18 de junho de 2020. Cara editor do jornal. Meu nome é Ana dos Anjos, tenho 10 anos. Estudo na escola Filomena Scatena. Cristófano. Fiz a leitura da reportagem. Mesmo com o comércio fechado, centro da cidade segue movimentado. E fiquei impressionada em ver como as pessoas não estão respeitando o isolamento social. Sou contra as pessoas relaxarem o isolamento e colocarem em perigo suas vidas e as de seus familiares. Gostei da reportagem porque é importante relembrar e alertar a todos que nós estamos vivendo uma pandemia e que as medidas de segurança precisam ser seguidas. Gostaria de sugerir que publicasse mais reportagens falando sobre o Covid-19. Agradeço a atenção. Até logo, Ana dos Anjos. Então, essa aqui foi a carta número 1. Para preencher aquela tabela, nós vamos ter que fazer um movimento, né? De vem para cá e volta na carta. Então, vamos lá. Na carta 1 que nós vamos fazer agora juntos, como a carta começa? Como que seria o início dessa carta para a gente poder colocar aqui? Tem que voltar lá e pensar. A carta começou de que forma? Aqui, ó. Isso daqui que tem na carta. O que a gente fala que é isso aqui? Né? É o local e a data, não foi? Alfredo Marcondes é o local, nome da cidade e a data que foi escrita. E a gente pode fazer logo em seguida, vem um cumprimento, né? Quem está sendo enviado a carta de leitor, tá? Ela inicia com o local e tá. Então, nós vamos lá na tabela e preencher. Como a carta começa, vou colocar o balãozinho aqui para responder com vocês. Arrumar aqui, porque aqui, nesse arquivo, não é fácil de escrever. Vamos lá, então, a gente coloca assim. Como a carta começa? Com local e tá. 2 pontos. Vou colocar mais ou menos como que foi o exemplo lá. Alfredo Marcondes, vírgula, dia 18 de junho de 2020. Ponto. Aqui. Esse foi o início da carta, o local e a data, que foi colocado desse jeito, né? Tem como eu grifar, mas dá para vocês entenderem, certo?
Bom, começou com local e data, citando igual eu citei aqui. Agora, nós vamos colocar aqui como o autor indica sobre o que falará. Lá, voltando na carta número 1, como que o autor indicou sobre o que ele vai falar? Vamos ler, ó. Meu nome é Ana dos Anjos, tenho 10 anos e estudo na escola Filomena. Aí ela começa nessa frase aqui, ó. Fiz a leitura da reportagem, abre aspas. E o que ela está colocando aqui? Que está entre aspas? O nome da reportagem. Então, ela fez uma citação da reportagem que ela leu, tá? Então, foi desta forma que ela indica sobre o que ela vai falar. Então, ela está mandando uma carta para o editor do jornal. E sobre o que ele vai falar para esse editor? Esse editor conhece várias reportagens, várias notícias. Ela tem que indicar, ela tem que mostrar sobre o que ela, sobre qual notícia que ela vai falar. Por isso que tem que citar a notícia, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar lá na tabela sobre como o autor indica sobre o que falará. Então, vamos escrever aqui nesse pedacinho pequenininho. Como que ele indica? Citando a reportagem, né? Citando a reportagem lida, aquela que ele vai dar a opinião, tá? Então, olha o jeito que ela colocou aqui, ó. Colocou assim, ó. Fiz a leitura da reportagem. E aí ela coloca entre aspas a reportagem. Eu vou colocar reticências aqui, porque ela tem que colocar o nome da reportagem que ela leu, o título, tá bom? Então, a resposta, ela indica citando a reportagem, certo? Citando a reportagem. Onde está indicada a posição dos leitores? Relembrando, posição, se é a favor, se é contra, tá? Se defende ou não. Posição é isso, é a favor, é contra. Leitor. Quem que são os leitores? Quem produziu a carta, tá? Então, o autor da carta é o leitor da reportagem. Então, vamos lá na carta número 1. Quando ela fala a reportagem que ela leu, ela fala que ficou impressionada com as pessoas que não estão respeitando o isolamento. E logo na frente ela já fala assim, sou contra as pessoas relaxarem o isolamento. Então, ela é contra as pessoas relaxarem o isolamento, né? Por que ela é contra as pessoas relaxarem? Por quê? Porque coloca em perigo, né? Por colocar em perigo a vida dos familiares, certo? Então, a posição dessa leitora, que é a Ana dos Anjos, que é a autora dessa carta, essa leitora que leu essa notícia aqui, ela é contra. A posição dela é contra. Contra o quê? Contra o relaxamento, né, das pessoas no isolamento. Então, a resposta lá naquela tabela, onde está indicada a posição da Ana dos Anjos, né, a posição dessa leitora? Colocando aqui de volta. Deixa eu arrumar aqui minha tabelinha. Então, onde que está indicada a posição? No primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, ela indicou a posição. Vamos colocar como ela indicou um trechinho. Sou contra as pessoas relaxarem reticências. É nesse momento que ela revela que ela é contra, tá bom? No primeiro parágrafo desta carta, tá? Na carta 2, vocês vão ver onde que tá falando na carta 2, que jeito que falou. Na carta 3, da mesma forma. Como que o autor colocou sua posição? Ele foi a favor, ele foi contra o assunto? E que lugar que apareceu essa posição? Na carta 1 agora, continuando o modelo. Como se identifica para o jornal?
Como que a autora lá se identificou para o jornal? A identificação, como que ela falou quem ela é, né? Vocês viram que começou a carta, começou assim, o primeiro parágrafo, o corpo da carta, ela já começou o primeiro parágrafo se identificando. Meu nome é Ana dos Anjos, tenho 10 anos. Então, ela começou, ela se identificou no início do primeiro parágrafo. No final, ela fez a assinatura, ela colocou o nome dela também, mas ela já tinha feito a identificação, tá? Então, nessa carta, ela começou se identificando no primeiro parágrafo. Então, vamos colocar lá na resposta como ela se identifica para o jornal. No início do primeiro parágrafo, tá bom? Pode até colocar o exemplo de como que ela começou. Meu nome é Ana dos Anjos. Aí ela fala que tem 10 anos e tudo mais. Nessa carta, o autor, a leitora, começou se identificando lá no início. Pode ter exemplos, pode ter cartas que não precisa iniciar assim, tá bom? Então, nós vamos ver isso nas 3 cartas. Vocês vão ver na carta 2 como que se identificou e na carta 3 também como que o leitor se identificou, se foi no começo ou se foi só no final, na despedida, tá certo? E a última questão para preencher, como termina a carta? Então, como que essa carta termina? Lá após colocar a posição, porquê e tudo mais. Então, aqui na primeira carta, ó, falou quem que é, se identificou, citou a notícia que leu, tá? Colocou o título, falou que ficou impressionada, falou sua posição que é contra, falou do que gostou da reportagem, elogiou um pouquinho e termina de que forma? Termina lá agradecendo, se despedindo e assinando. Fez um agradecimento, despedida, até logo. E colocou o nome que a gente fala que é assinatura, né? Assina o nome, que é o nome para finalizar quem escreveu a carta. Tá bom? Então, nós vamos preencher aqui a carta número 1, terminou desse jeito. Colocando novamente de texto, como que a carta termina, despedindo e assinando o nome. Ou com despedida e assinando o nome, certo? Então, vocês vão fazer essa análise também na carta 2 e também na carta 3. Tá vendo as diferenças, semelhanças? Tem coisa que as 3 são iguais, tem coisa que muda nas 3, tá? Para vocês observarem como que são escritas essas cartas de leitor, tá? No contexto primário, que é a carta completa. Acabando essa atividade número 1, que é analisando as 3 cartas, como que elas foram escritas, nós passaremos para a atividade número 2, página 75. Agora, analise o posicionamento dos leitores e preencha os quadros abaixo. Mais uma vez, vamos prestar atenção nas cartas, focar mais na posição dos leitores. Em cada carta, nós vamos voltar na carta número 1, número 2, número 3 e vamos tentar identificar a posição. O leitor foi contra? Contra o que ele foi? Eu tenho que falar, foi contra aquilo, foi contra isso. E por quê? Tá? Nós temos que sempre entender isso. Se eu sou a favor, tá, sou a favor do quê? E por quê? Eu sou a favor das pessoas voltarem a sair na rua porque precisa nessa pandemia, porque precisa de trabalhar, as pessoas têm que trabalhar. Por que você é a favor? Porque
pessoas precisam de trabalhar, ganhar seu dinheiro, mas tem que ter cuidado. Dependendo da sua posição, você tem que justificar, tá bom? Dei um exemplo aqui, tirado da cabeça, meio bagunçado, mas nós vamos analisar carta por carta. Já está escrito ali, já tem uma posição e já tem os argumentos, tá bom? Que vocês vão analisar. Eu vou fazer com vocês o estudo da carta número 1, para vocês também terem um exemplo e fazer a 2 e a 3 sozinhos, certo? Então, vamos lá, ó. A carta número 1 é aquela que nós já acabamos de analisar e até preencher, né? Então, a gente já tem uma base melhor dela. Fizemos juntos. Então, nós vamos pensar aspectos favoráveis. Quando é a favor, nós vamos pensar aqui, ó, desse lado. Concordou com o quê, né? E por quê? E os aspectos contrários. Com o que discordou e por quê? Então, na carta 1, a leitora lá, Ana dos Anjos, ela foi a favor ou foi contra? Vamos voltar lá para ver? Ó, vamos olhar lá na carta. Logo que ela acabou de falar do que leu, ela coloca a sua posição. Sou contra as pessoas relaxarem em isolamento e colocarem em perigo suas vidas e de seus familiares. Então, aqui é a posição dela, ela é contra. Então, aqui na tabela da questão 2, nós vamos colocar, né, o estudo da carta, os aspectos contrários. Então, com o que ela discordou? Contrária. O que ela foi contrária? Ela é contra. Então, deixa eu colocar a caixinha aqui. Com o que ela é contra, então? Ela é contra, ela discordou com o relaxamento das pessoas, pode colocar suas palavras, tá? Ela discordou com o relaxamento das pessoas em relação ao isolamento. Então, ela não foi de acordo, ela discordou com as pessoas relaxarem com o isolamento. Começa a sair de casa, né? Ficar aglomerada, ela não concorda com isso, ela discordou, tá? Ela falou lá. Por que ela discordou? Por que ela não acha certo? De acordo com o que ela falou lá. Volta lá para olhar, para ler. Vai estar escrito lá, ela discordou porque coloca. Opa, deixa eu corrigir aqui. Porque coloca em risco a vida das pessoas. Tá? Tá, eu coloquei a ideia dela, não ficou idêntico, mas é o que ela quis dizer. Porque coloca em risco a vida das pessoas e dos seus familiares. Tá? Ela foi a favor? Não, ela foi contra, ela discordou. Do quê? Ela discordou do relaxamento em relação ao isolamento social. Por quê? Porque coloca em risco a vida das pessoas. Então, tá vendo que quando a pessoa concorda ou discorda, tem que ter um porquê. E com o que tem que explicar quem concorda ou discorda. Bom? Bom, vocês vão fazer desta forma, explicando os aspectos contrários, os aspectos favoráveis da carta 2 e da carta 3, tá? Então, façam isso voltando na carta e vocês vão entender bem o que o leitor foi, se foi a favor, se foi contra, com o que ele concordou ou não. E por quê? Tem que explicar o porquê também, tá? Bom, turminha, espero que vocês aprendam bastante, analisem essas cartas com atenção, que nós
que nós vamos aprofundar nas próximas aulas um pouquinho mais, tá bom? Qualquer coisa, a professora Fabiana está à disposição e faça com atenção.